A paz do Senhor, nós estamos aqui em mais um momento Palavra de Luz e hoje eu quero estar falando juntamente com vocês sobre o ministério. A palavra ministério, se a gente for pesquisar no grego, a palavra ministério quer dizer diaconia, daí que vem a palavra no português diácono, diaconia no grego, que quer dizer serviço, ministério. Mas se nós formos procurarmos lá no latim, nós vamos ver que a palavra ministério quer dizer ministério, com ministério, que quer dizer cargo, incumbência, comissão, serviço, mister. E hoje vamos estar falando sobre o ministério de Jó. A Bíblia nos fala lá no livro de Jó, capítulo 1, no versículo 5. Abra aí a tua Bíblia. Jó, capítulo de número 1, versículo 5. E diz assim: Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificavam, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos ver que Jó, o ministério de Jó era a própria família dele. O ministério de Jó era a sua família. Sendo assim, Jó ele era o sacerdote daquela família, de sua família. Apresentava sacrifícios de contínuo a Deus. Nós vemos aqui, em Jó capítulo 1, verso 5, que Jó apresentava sacrifícios. Só que aí vem uma pergunta. Naquela época não existia, vem uma dúvida aí, porque lá naquela época não existia aquela ordem de culto, da liturgia, segundo lá o livro de Levítico. Não havia ali os sacerdotes. Mas podemos observar que Jó ele era o sacerdote de sua família, tanto que ele oferecia sacrifícios para Deus. Tá? Então na época dele não havia toda aquela liturgia, aquela ordem de culto segundo o livro de Levítico. Jó ele era da época patriarcal, ou seja, da época dos patriarcas, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nosso ministério, aí a gente vai refletindo, por que nós estamos falando sobre isso, Porque a gente deve refletir que o nosso ministério, ele começa dentro da nossa casa, na nossa família. A Bíblia chega a nos dizer, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 8, olha só o que diz. 1 Timóteo 5, verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se nós não cuidamos da nossa família, nós somos pior do que infiel e nós negamos, então, a nossa fé. Por quê? Porque o nosso ministério, ele começa dentro da nossa casa. Existem muitas pessoas que querem ministério na igreja, isso é muito importante, porém nós devemos refletir que o nosso primeiro ministério que Deus instituiu desde lá do Jardim do Éden é a família, porque nós somos sacerdotes da nossa família. Deus, quando ele criou lá o Jardim do Éden, criou todas as coisas, Deus criou o jardim, Deus colocou Adão naquele jardim para cuidar, para trabalhar, para servir ali no Jardim do Éden. E colocou a Eva para ser a sua auxiliadora. Juntos eles iriam trabalhar ali no Jardim do Éden. O ministério é de Deus, é isso que a gente tem que refletir, que é Deus que dá o ministério, é Deus que dá o serviço, uma missão para cada um de nós. No entanto, deve haver alguns requisitos. Se é Deus que nos dá o ministério,
Então a gente deve ter cuidado com esse ministério. 1 Timóteo capítulo 3, abre aí a tua Bíblia, vamos ver aqui rapidamente quais são os requisitos, os cuidados que a gente deve ter em relação a esse serviço diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7, essa carta quem escreveu foi o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7, ele diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, ou seja, obediência, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou seja, novo na fé, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então nós observamos aqui alguns requisitos e cuidados que deve haver em relação ao serviço para Deus. Afinal de contas, nós estamos trabalhando para Deus. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, independente o grau de cargo eclesiástico que a gente esteja, seja diácono, seja presbítero, seja pastor, bispo, enfim, qualquer tipo de apóstolo, né? Porque muitas das vezes as pessoas elas utilizam o seu título, mas às vezes nem trabalham, não exerce aquilo que eles estão falando que são. Então, que a gente possa meditar e a cada dia mais servir ao Senhor, fazendo a vontade dele e lembrando que somos servos do Senhor, devemos servir a Ele com um coração sincero e não esquecer que nosso primeiro ministério é a nossa família. Devemos cuidar da nossa casa, da nossa família, porque, como nós lemos aqui no texto bíblico, se nós não sabemos cuidar da nossa família, tampouco vamos saber cuidar da igreja de Deus, que é composta por tantas famílias. E que Deus venha abençoar a tua vida, Deus venha abençoar a tua casa, e que nós não esqueçamos de servir ao Senhor com todo o nosso coração. Fique na paz, e esse foi mais um momento Palavra de Luz.